sobre a terra daquela época. E Isaac, da mesma forma que fez Abraão, ele tenta se esquivar para onde? Ao Egito. E lá vai ter o mesmo problema. O Senhor vai ter. Por quê? Porque Rebeca era uma mulher muito linda. Naquela época você tem uma mulher bonita. Era muito difícil correr o risco de você morrer. Porque os caras matavam, infelizmente matavam. Esse cara que matava era quem? Qualquer pessoa. Não precisava ser rei. Qualquer pessoa que tivesse assim, Interesse. o interesse da mulher, que pudesse forçar ela, porque ela era forçada. Matava o marido e tomava na tora. Tramava e ficava. Matava e pegava pulso. Entendeu? Infelizmente, acho que era um tipo de cadeia alimentar. Entendeu? Apenas os corpos sobreviviam. Infelizmente, era assim a cultura da época. As pessoas precisavam lutar o tempo todo, usar de violência, de força se for necessário, para defender a sua família. E eles chegavam, levavam e acabou. E a realidade é essa. A gente observa também, irmãos, que haverá uma disputa, tá certo? Por causa dos poços de Jacó. Ele tinha acabado, Isaac tinha acabado, Isaac, ok? Vai haver muita disputa ali, pelos poços de Isaac. Isso aí Só foi que- antes dele ter filho. Ok? A disputa foi. Foi antes de nascer. Não, ele já tinha os filhos, só que os filhos eram pequenos, né? De certa forma. Ok? Então o que acontece? Vai haver disputa ali pelo poço. Ok? Só que como Isaac estava debaixo da promessa de Deus, e ele era um homem pacífico. Isaac era um homem muito pacífico. Ele cava um poço da água e o seu poço é tomado. Ele cava um poço da água e o seu poço é tomado. Até que Deus, está certo, ele faz com que Isaac cave um poço e este poço vai dar água viva. Entendeu? Alguns dizem que é uma nascente de um rio. Aquele poço que Deus, o poço que Deus dá a Isaac, era como se fosse uma nascente de um rio. Ok? No capítulo 26, vemos também o casamento de Esaú. Infelizmente, Esaú, ele vai casar com mulheres índias. É verdade. Entendeu? Ele vai tomar para si duas mulheres. Mulheres essas que eram desaprovadas, tanto pelo pai como pela sua própria mãe. Ok? O capítulo 27 vai falar de Jacó do lar paterno. A gente observa aqui, do lar paterno. Ah, lá paterno. A gente observa aqui um grande erro que às vezes a gente comete. A Bíblia diz que Isaac, ele apreciava o quê? A caça. Isaac tinha um hobby. E Esaú, quando nasce, ele se torna um caçador. Então, para Isaac, isso foi louvável. Entendeu? Porque a caça era algo que era apreciado. Então, Esaú, ele era o seu filho favorito. Entendeu? Por quê? Porque apreciava Esaú daquilo que apreciava o seu próprio pai. Então a gente percebe que existe aqui um amor diferenciado do pai para com o filho. E de um filho para com o outro. Quer dizer, o texto diz que Isaac amava Esaú. E Rebeca amava quem? Jacó. Jacó. Então perceba aí, o casal tem dois filhos, o pai ama um mais que o outro, Cada um tem seu queridinho. e a mãe ama um mais que o outro. Cada um tem seu Então isso queridinho. indica que Isaac ia puxar para o lado de Esaú sempre, e Rebeca iria puxar para o lado de Jacó sempre. É bem verdade que quando Jacó resolveu aceitar a ideia de enganar seu pai, você entender que de imediato ele recuou. Por quê?
Porque ele disse à sua mãe: minha mãe, se meu pai descobrir, ele, em vez de me abençoar, ele vai o quê? E amaldiçoar. Ele tinha medo, né? Eu esqueci. Tinha medo. Só que a mãe dele disse o quê? Que a maldição dele caia sobre mim.